Meus amados, eu quero compartilhar um texto com vocês. Essa palavra tem muito tempo que ela fala no meu coração e o momento é muito oportuno para nós trazermos, é algo que Deus confirmou no meu coração para trazer para todos aqui nessa noite. O texto está lá em Lamentações 3, texto de Lamentações 3, versículo de 21 a 26. Esse texto é do profeta Jeremias. Lamentações 3, de 21 a 26. Assim diz a palavra do Senhor: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Renovam-se cada manhã. Grande, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é guardar a salvação do Senhor. Amém? Meus amados, quando o profeta escreveu esse texto de Lamentações, e eu queria dividir com vocês e abrir um pouquinho o que significa a palavra lamentações. O significado dela no original diz que ela é lamúria, que ela é um choro, um prantear em gemidos, é manifestar a dor ou um pesar, é compadecer-se de algo ou de uma pessoa, de alguém. E nesse texto também fala sobre esperança. Mas também a gente tem que aprender o que é desesperança. É desânimo, é angústia, é desalento. E esperança é a fé no futuro, é confiança e é expectativa otimista. Nós estamos no mês de setembro e há exatos um ano atrás, em setembro de 2016, eu estava na minha casa quando nós nos deparamos com um projeto que a minha filha, ela veio comunicar do seu sonho, do seu projeto, que é a Cecília, de casar. E naquele momento, no meio de umas turbulências que a gente estava passando, eu cheguei a dizer para ela: filha, que Deus nos abençoe, mas o momento, o que eu consigo enxergar, acho um pouco difícil eu fazer e realizar o sonho que você sempre teve na sua vida. E ela me disse uma palavra que nunca saiu do meu coração. Ela disse: pai, descansa, porque o Deus que nós servimos é o Deus do extraordinário. E aquela palavra entrou tão forte no meu coração, e eu comecei a fazer, a partir dali, uma retrospectiva da minha vida, de o momento do passado e até hoje, no dia de hoje, e de tudo que aconteceu nesse exatos um ano de existência da minha vida. Quem esteve aqui contemplou um dos momentos mais lindos e marcantes da minha família. Foi o dia do casamento dela, dia 8 de setembro. Foi um dos momentos únicos que nós, de fato, reconhecemos a graça do Senhor sobre a minha casa, sobre o meu lar, sobre a minha família. Esse dia eu vi o quanto o nosso Deus, Ele é extraordinário. Por que eu estou falando isso? Porque no meio desse ano
eu fui estimulado a buscar sempre na minha mente aquilo que me trazia esperança, aquilo que renovava as minhas forças, aquilo que renovava os meus sonhos, os meus projetos, os nossos projetos, os projetos da nossa família. No meio das adversidades, das tribulações, dos cenários teoricamente escuros e nebulosos, todos os dias, dia após dia, eu fui contemplando a verdadeira renovação da misericórdia do Senhor e da esperança sobre a nossa vida. E que eu estou falando isso para vocês? Porque se Deus fez com a minha família, Deus pode fazer com a sua família. E nos últimos pregações aqui desse púlpito, foi falado muito nesse púlpito, está sendo falado muito sobre a volta de Jesus. E é muito interessante, de todos os pregadores, falou na escola dominical, a pastora Cássia na última quarta-feira, falou muito forte sobre isso. E nós de fato estamos reconhecendo que nós estamos no fim dos tempos. Pelas adversidades, pelas atrocidades, pelas quebras de paradigmas, pelo rasgar de tantos princípios e valores. Realmente, nós estamos bem próximo da volta de Jesus. As pessoas sem credibilidade, os governantes sem crédito, uma nação dirigida por pessoas que nem eu e nem você confia. Muitas vezes, nós não confiamos em pessoas que estão do nosso lado, marido não confiando em esposa, esposa não confiando em marido, pais não confiando em filhos. Aí eu pergunto para vocês, é isso que Deus quer para a nossa vida? Nós chegarmos a um extremo de falta de credibilidade, de crédito, ao ponto de nós duvidarmos até de nós mesmos. Estamos sem força. Estamos sem fé. Isso é o cenário que desenha a um palmo dos nossos olhos. Mas nessa noite, queremos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. No texto de Jeremias, o profeta Jeremias, quando escreveu, ele é caracterizado como um profeta chorão. Na realidade, eu fui aprofundar e buscar um pouquinho, por que isso? Porque ele se doía ao profetizar para aquele povo, porque ele sabia que aquilo que ele estava profetizando, de fato, era algo que ardia o seu coração, porque Deus não estava triste com os pecados e com as atitudes daquela nação, daquela cidade. E ele, ao profetizar aquilo, se doía dentro dele. Quando ele chega a falar, lá no versículo, no capítulo 3, ele diz: eu sou o homem que viu a aflição da vara do furor de Deus. Aqui não foi a vara do furor que atingiu Jeremias. Aliás, nenhum de nós podemos experimentar o furor de Deus sobre a nossa vida. Se isso um dia acontecer, nós seremos aniquilados. Mas ele se doía naquele momento, ele sentiu a aflição daquele povo no qual ele profetizava. Mas uma coisa eu tenho aprendido: Deus permite nós passarmos por aflição, mas Deus não quer que a nossa vida seja uma vida de aflição. Passar é uma coisa, viver aflito é outra. Quantas decisões eu e você já tomamos na nossa vida e que nos tornaram pessoas aflitas? Eu já fiz, só para deixar você mais tranquilo. Eu já tive muitas decisões da minha vida que me deixaram perder noites de sono, que me deixaram angustiados
ansioso, aflitos, independente do que estamos aqui nessa noite, independente da situação que nós estamos vivendo, Deus conhece o nosso sofrimento e nas mãos do Senhor está o controle de tudo. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. No versículo 2 ele diz que Ele me levou a me andar em trevas e não em luz. Amados, trevas é ambiente de escuridão. Trevas é caminhos que nós não conseguimos enxergar o outro lado. Trevas é você estar no meio de uma circunstância, de uma situação que de desespero, de angústia e de dor. Mas eu quero aprender com esses momentos. Eu sempre falo para a Mônica, eu comento muito, que morte traz vida. Eu já fui em muitos velórios que ali me fez refletir de atitudes e ações para com a minha vida. Ao olhar para determinadas pessoas ali e dizer, esse homem ou essa mulher vai me deixar bons exemplos. E eu sempre tive isso no meu coração. Não existe sofrimento e nem dor que não sirva em algum momento de lição para a nossa vida. Não existe nenhum momento de lição, de dor e de morte que não traga vida para mim e para você. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. No versículo 4 ele diz, fez envelhecer a minha carne, a minha pele, despedaçou os meus ossos. Meus amados, quando você lê esse texto todinho, você dá vontade de chorar quando você chega no final. Eu acho que essas pessoas, elas estavam passando a pior fase da vida deles. E quando eu vou para essa palavra de envelhecer a carne e despedaçar os ossos, quantos de nós já nos sentimos assim, velhos por nos sentir limitados e com os ossos despedaçados por ter mexido com toda a nossa estrutura que nos deixa em pé? Porque o que nos deixa ereto é uma estrutura óssea e muscular que nos sustenta. Mas com ossos despedaçados, nenhum de nós ficaríamos em pé. E quantos de nós já vivenciamos momentos como esse, de não ter força para se levantar? Mas nessa noite, eu não quero ficar aqui lembrando só das tristezas, lembrando só dos erros que nós cometemos. Mas eu quero lembrar e trazer à memória, e que nós possamos trazer aquilo que gera em nós o arrependimento. Pois só o arrependimento tem a capacidade de transformar eu e você, cada dia, em pessoas melhores. Não tem como nós continuarmos a nossa vida praticando, fazendo, pecando. Mas ninguém está vendo. Levando a vida e deixando a vida nos levar. Porque quando gera o arrependimento dentro do nosso coração, arrependimento significa mudança de vida, novos trajetos, novos sonhos, nova capacidade de trazer à mente o que traz esperança, nova capacidade de renovar a nossa fé. Porque o arrependimento gera vida nova nos nossos corações. No versículo 7 ele diz que cercou-me de muro
e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. A palavra muro aqui leva nós a entender e a compreender os emparedamentos que nós colocamos na nossa vida. Quantos de nós já não levantamos fortalezas para aniquilar a nossa capacidade de caminhar e de vencer? Quantos de nós já colocamos na nossa mente paredes profundas, paredes altas, paredes intransponíveis em algum momento da nossa vida? Nós é que criamos, nós é que colocamos, nós é que construímos muitas paredes da nossa vida, por simplesmente estar fraco, por simplesmente não ter fé. E hoje nós entendemos, e os psicólogos e os consultórios de psicólogos estão cheios. E os psicólogos hoje, quem for psicólogo sabe disso, hoje eles estão buscando, estimulando estas pessoas que estão de certa forma com uma vida emparedada, anulada, não consegue transpor nada, não consegue fazer nada que tenha começo, meio e fim. Os psicólogos hoje usam a técnica que nós precisamos gerenciar a nossa mente e os nossos pensamentos. Que essa noite, eu e você, possamos estar firmes com uma frase dentro do nosso coração. Eu quero, eu decido trazer à memória o que me traz esperança. Se eu for perguntar para qualquer um aqui nessa noite e dizer, você tem 30 segundos para pensar num momento feliz e inesquecível para a sua vida. Quem aqui tem capacidade de usar esses 30 segundos para isso? Você tem 30 segundos para trazer à sua mente agora um momento feliz e inesquecível na sua vida. Pergunto a você, esse momento te traz esperança? Amém? Esse momento que você resgatou aí agora, ele te traz esperança? E ele vai descorrendo esse texto, que fala que ele em algum momento ele é colocado como um leão de espreita, um urso, leão de um lado, urso do outro. Em algum momento ele diz que ele é colocado como um alvo de uma flecha que veio ao seu encontro. Esse homem estava profetizando para aquele povo um momento de muita dor e de muita angústia. No versículo 17, ele diz: afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Não vamos aqui, meus amados, não podemos estar aqui nessa noite preocupado em lamber feridas. Não podemos estar aqui nessa noite perder a visão de quanto Deus pode todas as coisas sobre a minha vida e sobre a sua vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse que ele fala sobre sofismas. E na realidade a palavra sofisma é uma verdade colocada, uma mentira colocada pelo diabo,
para que se transforme em verdade na nossa vida. Isso é sofisma. Aí nós chegamos e vemos tantas pessoas dizendo o seguinte: eu nunca vou casar. Tem pessoas que realmente nunca vão casar. Eu nunca vou passar no vestibular. Tem pessoas que realmente nunca vão passar no vestibular. Tem pessoas que falam: casamento não presta. Realmente tem pessoas que se casam e se divorciam. Mas também existem pessoas que estão celebrando, e eu já presenciei muito aqui nesse altar, 20 anos, 30 anos, 40 anos de relacionamento. Tem pessoas que acham que um diagnóstico de câncer é absoluto e é ponto final. De uma enfermidade, nós acabamos de ver um testemunho que para uns era uma cirurgia, mas de acordo com o posicionamento dos teus pais, de colocar a sua aflição diante do altar, Deus concedeu a eles a graça e a resposta dos seus corações. Tem muita gente que recebeu um diagnóstico e fala: fulano vai morrer. Mas nós já vimos também muitas pessoas que subiram nesse altar e disse: eu fui curado daquilo que para o homem era impossível. Sofismas. Tem gente, passar no concurso é difícil demais, mas tem muita gente passando em concurso. Só tem uma pequena diferença entre aquele que, em primeiro lugar, acredita no seu potencial e traz à sua memória aquilo que te dá esperança. Paulo escreve que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas e anular os sofismas. Palavra do Senhor para a nossa vida. No versículo 18 ele diz: então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança. Queridos, perder a esperança é decretar o fundo do poço. Perder a esperança é ficar sem caminhos. Perder a esperança é andar em labirintos. Perder a esperança é se isolar do mundo. Perder a esperança é contrair para nós uma depressão, uma angústia, uma tristeza. Mas lá no versículo 21, tudo começa, e é sobre estas palavras que eu quero lançar aqui sobre nós, como boca de Deus para a nossa vida, para a minha vida. No versículo 21 ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A sua bênção começa aqui. A sua bênção começa aqui. Assim diz a palavra do Senhor: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Queridos, quando a gente falar de esperança e trazer à mente, eu quero lançar uma palavra sobre a vida de vocês que está lá em Filipenses 4, versículo 8. Que essa palavra seja aquilo que ocupe a mente de todos vocês que estão aqui e aqueles que assistem pela internet. Assim diz a palavra: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro,
tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Glória a Deus. Você crê nisso? Você recebe essa palavra como palavra de Deus sobre a sua vida? Você toma posse dessa palavra hoje aqui na Catedral da Família? Você levará a sair daquela porta para lá essa palavra no seu coração e no seu testemunho de vida, cheio de vida, de entusiasmo e com alegria? Temos facilidade de lembrar do que devemos esquecer. E temos facilidade de esquecer o que precisamos lembrar. No versículo 22, já falei sobre as misericórdias. No versículo 23, fala que o Senhor, as misericórdias do Senhor renovam-se cada manhã na nossa vida. Porque grande é a tua fidelidade. Meu amado, você tem um Deus que é fiel a você. Mesmo nós muitas vezes não sendo fiéis a Ele. E no versículo 24 diz que a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Você tem força para esperar no Senhor? Você crê que se esperar no Senhor é algo que com certeza vai se transformar em bênção para a sua vida? Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E eu vou dar para vocês uma dica. Nós já falamos de resgatar um momento. Quer trazer à memória aquilo que te dá esperança? Lembre-se, na sua trajetória de vida, até aqui, de uma oração respondida. Quem aqui já teve oração respondida? Uma oração respondida é suficiente para você trazer à memória o que te traz esperança. Mas eu tenho certeza que nós já tivemos muito mais de uma oração respondida. Queridos, está desesperançoso? Está triste? Está aflito? Está abatido? Lembre-se que um dia o Senhor Jesus já ouviu as suas orações. E isso é exatamente o que você precisa para voltar a sua mente, o seu coração a Ele e pedir de novo aquilo que te aflige e aquilo que está te angustiando. Porque o mesmo Deus que um dia respondeu a sua oração é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus que fez um dia por você é o mesmo Deus que fará por você aqui nessa noite. O mesmo Deus que um dia você buscou é o mesmo Deus que está com os braços, ouvidos e coração aberto para ouvir e responder aquilo que está dentro do seu coração. Quer trazer à memória aquilo que te dá esperança? Quando você estiver junto com as pessoas que você ama, divida as bênçãos de Deus com ela. Porque quando nós compartilhamos as coisas boas, em algum momento essas pessoas vão lembrar que existe um Deus que fez milagre na sua vida e que pode fazer na vida dele também. Devemos muitas vezes tirar a nossa divisão
ou dividir, muitas vezes, aquelas nossas conquistas, muitas vezes com as pessoas que estão no nosso meio, orando, louvando, mas infelizmente não dividem e não se alegram com aqueles que literalmente nós podemos chamar de irmãos. Por isso que a palavra do Senhor fala que é muito mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Mas aqueles que se alegram com você, divida com ele os milagres que Deus tem feito na sua vida. Porque um dia essas pessoas e esse testemunho vai ser estímulo para essas pessoas trazer à memória o que traz esperança. No versículo 25, e já concluindo: bom é o Senhor para aqueles que esperam nele. Muitas vezes o tempo de espera é doloroso. Muitas vezes o tempo de espera nos traz muita angústia. Mas eu quero dizer para vocês, nosso Deus é bom. Nosso Deus é bom. Espere no Senhor. Traga à sua memória aquilo que te traz esperança. E no último versículo ele diz: bom é guardar a salvação do Senhor. Nós temos uma frase que é tão comum, mas ela é muito profunda. Jesus te ama. Jesus te ama, meu irmão. Jesus te ama, minha irmã. Jesus te ama, meus queridos e amados irmãos aqui nessa noite. Para você que está assistindo, Jesus te ama. Ele sempre vai estar com você até o fim. O início de tudo, Jesus que fez. E o final de tudo também está nas suas mãos. Nada pode decretar sobre a minha vida e sobre a sua vida o ponto final. O absoluto, o pleno está nas mãos do Senhor. Vamos ficar de pé. Eu finalizo a minha palavra nessa noite. Eu fui buscar em Deus. E, Senhor, muitas vezes trazer a memória está muito mais forte do que a gente fechar os olhos e reprocessar. Trazer a memória está muito forte e embasado em uma decisão. Nós que decidimos trazer à memória o que nos traz esperança. Mas eu li no livro de Provérbios algo que eu queria que vocês colocassem dentro do coração de vocês. Provérbios 13, 12, que diz o seguinte: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Você é a árvore da vida nas mãos do Senhor. Você é a árvore plantada à beira do ribeiro, que no tempo certo dará os seus frutos, e que as folhas não murcham, porque o que te sustenta é o mesmo que te criou. E eu declaro o que está escrito em Jó 19,
25. Você sabe por que eu quero trazer a memória que me traz esperança? Porque eu sei que o meu Redentor vive. Você crê nisso? Vamos dar as mãos, vamos juntar o corredor. Eu não vou chamar ninguém aqui, mas eu quero orar com todos de mão dada. Que você ore um pelo outro, daquele que está do seu lado, e declare sobre a vida dele, que a mente dele, que essa noite você olhe para essa pessoa que está do seu lado, da direita e da esquerda, e diga para ele assim, ó: essa noite é a noite que você vai trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Seja um profeta de Deus aqui nessa noite. Vamos orar? Nós somos um corpo e estamos unidos em Cristo. E a sua felicidade é a minha felicidade. Declare que essa noite a nossa mente vai trazer aquilo que nos dá esperança. Vamos orar. Deus maravilhoso, Deus de poder, desde o início deste culto, Senhor Deus, eu disse ao Senhor que o Senhor era bem-vindo no nosso meio. E a certeza de que o Senhor está aqui nesse momento. Pai, que o Senhor venha tocando no coração e na mente de cada pessoa que adentrou a essa porta. E de cada pessoa que está no seu lar assistindo pela TV ou pela internet. Pai, o Senhor é onisciente, é onipresente. E nós entendemos, Senhor Deus, que o Senhor está em todos os lugares e principalmente daqueles que o buscam. Por isso, em nome de Jesus, nós estamos aqui clamando pelo Senhor nesta noite. Que o Senhor venha renovar a nossa mente, renovar o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir. Pai, que essa noite seja noite de renovação, que essa noite seja uma noite de milagres, que essa noite, Senhor Deus, ao sairmos daquela porta, nós possamos ter uma só certeza, que essa noite a minha mente foi renovada para receber do Senhor tudo aquilo que me traz esperança. Pai, passe o filme na minha vida, faça, Senhor Deus, um rebuliço na minha mente, mas que todo o espírito de acusação, de angústia, de aflição e de dor caia por terra agora, e que venha a minha mente, a nossa mente, a mente dos teus filhos aqui nessa noite, tudo aquilo que renova e que traz a esperança. Nós declaramos que essa noite é noite de renovação da nossa mente. Nós te agradecemos, nós te louvamos, porque nós cremos que a sua palavra jamais voltará vazia. Em nome de Jesus. Deus abençoe você. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.